agora. Põe o Lianco aí, que o Lianco tá com a gente na Nuvem Energia. Põe ele para falar aí. Não foi de agora, não foi de um dia para o outro, quando tudo começou, a negociação, a conversa com o Atlético, não foi um dia que a gente conversou e no outro dia deu certo, foram várias tentativas e ligações, então desde o início, logo quando eu entrei de férias, quando rolou o assunto do Atlético Mineiro, eu já tinha abraçado isso, inclusive tinha oferta para continuar onde eu estava, tinha oferta de voltar para a Inglaterra também, onde tinha um contrato. Surgiram clubes brasileiros, assim como toda janela sempre surge especulações, né? Mas eu já tinha minha palavra com o Galo e em momento nenhum quis trocar, quis mudar. Não só por querer viver aquilo que eu tinha palavrado com o Galo, né? Eu acho que eu era mais também a sensação e a sabedoria do que o projeto tinha, né? Então acho que juntou todas as coisas assim e foi por isso a minha escolha. Não vou dizer que foi difícil, foi até fácil a escolha. Eu acho que durou 1 minuto de conversa assim entre eu, minha família e os meus empresários. E aí eu falei, não, eu vou pro Atlético, eu sou Atlético e então não foi muito difícil isso. Lógico que também não vou mentir, as ofertas que eu tive também eram coisas boas, financeiramente também como clubes, né? Mas o projeto e aquilo que o Galo pode me proporcionar e como eu posso chegar e ajudar o Galo também, eu acho que isso que foi o maior motivo. E tô pronto, tenho feito meus treinos, tenho treinado aqui 2 períodos, eu vou poder, acho que, jogar só no dia 16 contra o Juventude. E até lá eu vou estar pronto e à disposição do professor. Ô Lianco, presta atenção, vou chegar bem perto da câmera, o Guto vai brigar comigo, mas não tem problema. Irmão, da medalhinha pra baixo é tudo canela. Tudo canela. É voadora, saca? É jogar com raça, porque o torcedor gosta disso. Chega de zagueiro panda. Chega de volante panda. Da medalhinha pra baixo é tudo canela. Tá de acordo aí, ô Flamel? Total. Eu acho que o momento do Atlético é para isso mesmo. O Atlético, nos últimos jogos, a intensidade caiu demais, a pegada totalmente, é um absurdo. A gente vê a forma que o Atlético vem jogando. O jogo contra o Botafogo, o espaço, não era espaço, era avenidas que tinham para todos os lados. Centralizado, no lado direito, no lado esquerdo, totalmente com avenidas impostas. E isso vai também pela pouca pegada também do meio-campo, né? O arame liso que está acontecendo dentro do Atlético é de uma forma assustadora. E isso de alguns jogos para cá. Não sei se a questão física está pegando, se a vontade está diminuindo, a confiança também caiu bastante, isso é fato. Fato que a confiança dos atletas caiu de forma assustadora nos últimos jogos. Se o jogador tinha um empenho em determinado momento da temporada, hoje ele é totalmente diferente e a gente acredita que isso possa estar passando pela cabeça do Atlético. Perdeu muita confiança. O time do Atlético, as ligações que existiam antes já não existem mais. Então a chegada do Lianco, a chegada de novos jogadores pode dar um gás diferente para essa equipe do Atlético e o Lianco é um cara que pode acrescentar bastante. A gente viu o trabalho, ele não joga desde o dia 19 de maio, ele não joga. Foi a última partida dele, ele vinha sendo titular, jogou os 120 minutos do último jogo que ele fez lá, que foi para prorrogação. Então é um cara que vinha sendo titular, é um jogador que quando a gente viu ele mais de perto, a gente sabe da capacidade que ele tem, então ele pode sim acrescentar muito para o Atlético, não só tecnicamente, mas de forma anímica. Eu acho que o Atlético também precisa disso. Precisa dar uma balançada em jogadores que se entreguem de forma exemplar dentro de campo. E vocês aí no Atlético, viu, Vitor Bage? Você precisa, quando for ao mercado, prestar muita atenção. Você tem seus profissionais aí do SIGA, de melhorar o aspecto físico do time. Ter jogadores mais físicos, porque tá te faltando. Tá te faltando. E outra coisa, aliás, eu quero falar com você, Thiago. Fica à vontade. Dos 9 últimos jogos, o Atlético tomou 8 gols de fora da área. 8 gols de fora da área. É inadmissível que, inclusive, atacantes e meias mais avançados fiquem com mãozinha na cintura trotando dentro de campo. Se mata em campo, irmão.
Se mata em campo. O gol do Luiz Henrique Para foi de isso. pandice. O Vargas, sabe? cara. Ursinho Panda, não. Compete. Porque quando o Milito chegou e esse time começou a desbravar aí os estádios pelo Brasil, encantava porque era muito competitivo. Olha o que vocês jogaram saindo de um 2-0, que essa baba o Fluminense tem uma baba. Tem um monte de jogador lá, muito de nome, mas não consegue. Você sai de um 2-0, tinha que ter ganhado o jogo. O empate foi ruim. Então, olha, até pro Fluminense vocês tomaram 2-0 e quase perderam pro Fluminense. Então é pouco físico e que melhore com o Lianco, melhore com a volta do Saravia e que esse time seja mais competitivo. Porque não dá 8 gols de fora da área nos últimos 9 jogos. Falta marcação e começa lá na frente, inclusive com você, viu, Hulk? Aliás, o Atlético precisa ter uma sombra pro Hulk, tá? Isso que eu tô falando aqui é impopular. Mas é difícil ter... Não, pera aí, eu não tô dizendo que a culpa seja dele, não. Mas eu tô dizendo que tem que ter uma sombra pra ele, tá? Só mudando de assunto. Olha o gol do Luiz Henrique aí, ó. Ele, assim como todos os outros jogadores, tem responsabilidade. Não é só o Hulk, mas ele também tem responsabilidade. E é óbvio, o ideal seria que o time tivesse uma sombra pro Hulk. O ponto é fácil ter uma sombra pro Hulk? Não, tô falando de zagueiro, irmão. 8 gols em 9 jogos, Você fora da falou área. um monte de coisa, não, cara. só fiz um adendo. Você tá se apegando ao detalhe. Vamos falar do assunto principal. Não Quer fala de nada. que você fica bravo, irmão. Tá todo mundo hoje querendo pautar o programa? Todo mundo. Não, eu Só fui em aprenderam cima, com ele, eu fui em aprendeu cima, onde o gente começa, agora é você. Eu fui em cima de uma frase sua. Eu tô indo em cima das pautas que Pois você mas nos vamos trouxe. falar 8 gols de fora da área nos últimos 9 Mas jogos. o problema é que o time não marca ninguém, HG. O problema culpa é de quem, irmão? De todo mundo, inclusive da comissão técnica. Porque o sistema de jogo é de um time que joga lá em cima do adversário, não consegue, em momento algum, chegar para marcar esse adversário, não faz, em momento algum, a redução das linhas para jogar um pouco mais de forma mais defensiva, porque o que o Atlético precisa hoje é, de fato, dar um passo atrás. E aí houve uma pergunta para o Milito na partida contra o Flamengo e perguntaram isso para ele. Você não acha que é hora de dar 2 passos para trás para depois dar um à frente, ou um passo para trás para depois dar 2 à frente? Ele precisa fazer isso nesse momento. O Atlético precisa segurar um pouco mais a defesa. A defesa do Atlético tem 23 gols sofridos em 14 rodadas. No ano passado, em 38 rodadas, foram 32 gols sofridos. O Atlético precisa de mais 9 partidas, de 9 gols sofridos, para igualar o número de gols que sofreu no ano passado. A julgar pelo número de gols que o time tem sofrido nos últimos jogos, eu diria que o Atlético chega no fim desse primeiro turno com a defesa tão vazada quanto foi na temporada anterior. E aí, o porquê? Porque eu acho que o sistema é falho, eu acho que em alguns momentos precisa reconhecer a inferioridade. O Atlético precisava reconhecer que era inferior ao Flamengo, ao Palmeiras, ao Botafogo. Humildade, né, irmão? Simples. E além de reconhecer que é inferior, precisava ter jogado mais bola contra o Vitória. Agora aqui, ó. Porque contra o Vitória não pode tomar 4 gols. Olha aqui, ó. Eu já falei aqui, o Barcelona de Ilhéus tomou 4 gols no Vitória. E foi o único time nessa temporada que tomou 4 gols, além do Atlético. Isso não pode ser tratado como normal. Pois é. Tomar 4 gols do Vitória fora de casa, você tem na pior das hipóteses, com humildade, você joga até com vitória. Na humildade, você pega no contra-ataque e mata o jogo. Estávamos aqui, eu vou resgatar isso. Eu falei que se o Milito continuasse com esse time de índio, atacando, Time de quê? Time de quê? de índio, É porque corre sem... Então, eu só queria que ele... vamos pra repetisse. frente, né? Isso uma hora ia dar problema. Ficou bravo comigo. Ficou muito bravo. Virou pra mim e falou assim, quem tá falando? Eu falei, eu. O Rodrigo Genta então está Foi. falando. Tem gravado. Eu falei, eu não vou nem olhar pra ele, tô no Rio. Eu falei, estou aqui. Vai dar merda. Só lembra do que convém. Só lembra. Eu Assume te aí, irmão. falei. Você falou mesmo. Aqui, Me irrita neste muito programa. esse sarcasmo do Genta para com o Elton. Eu brigo não, com o Elton jamais. todos os dias, cara. Todos os dias. E eu nunca sou sarcástico. É que o Elton- Genta é Não, só chegar você não, com eu tô ele. falando que eu falei, é verdade, ué. Que o Elton, assim como o Valu, irmão, é tchutchuca. É tchutchuca com você e tchutchuca com o Valu. Mas comigo e com Agressivo. o Thiago, nossa, Aí é foda, agressivo. Depois fica uma semana sem falar, não entra no grupo, você manda mensagem, não responde. Fica chateadinho. Chama pra ir pro Mas você- almoço, chama pra ir mas pro agora almoço, você vai. jantou ele. Jantou ele. Olha essa mensagem que eu recebi, olha o horário, vê se a fonte é boa e leia a mensagem. Fonte é boa? Muito bom. Olha o horário. Meio-dia e 39. Isso. E o que tá aqui? Essa primeira parte não precisa ler, não. Só daqui pra cá. Tudo acertado com Corinthians, Argentino Júnior e Fausto. Trocando minutas. Então, Você deixa eu ler a última... porque a última Não, parte... porque não justifica, né? Então,
É porque é o seguinte, hoje surgiu Vera. uma resenha de que o Fausto Vera, o negócio do Fausto Vera tinha melado. Que o treinador pediu. Que o Ramon Dias chegou lá e, Palilo, não sei o quê, Peronomútil e tal, eu quero Fausto Vera. Só que os caras não querem ficar lá, nem com o Ramon Dias, nem sem o Ramon Dias. E já existia, o Milito já foi no Fausto Vera, aquela resenha, e aí o Vitor Baggio conduzindo, e aí, quando começou a crescer esse negócio de que tinha melado, eu fui saber, né, da verdade e tal, e aí recebi a informação de que está tudo acertado com Corinthians, Argentino Júnior e Fausto Vera, e que já há uma troca de minutas, ou seja, quando está trocando minutas, já há o acordo, agora é só para ajustar na minuta ali, assinar, e aí já era. Então, daqui a pouco o Atlético, é possível que se o Atlético... Anunciar o Vera? O negócio sendo assinado entre hoje e amanhã, o Atlético já deve anunciar aí, talvez na sexta-feira. E tem um outro jogador que o Thiago está apurando aqui, pois não? 4 milhões e meio de dólares, o que dá 24 milhões e meio de reais na cotação atual. Então esse é o valor que o Galo vai pagar pelo Fausto Vera. A primeira proposta tinha sido 4 milhões de dólares, recusada. A segunda proposta, 4 milhões e 200 mil dólares, também recusada. E a nova proposta, 4 milhões e meio de dólares. O Atlético vai à procura de lateral direito, Everton, nessa janela? O meu querido Valu, eu não tenho essa informação não, mas o Thiago pode Também tentar não tem, não. conseguir. Eu sei que o Atlético é um atacante, além do... Então, Fausto me Vera. fala sobre o Elton vai adorar o nome, Lapadula. Não, o Genta, então. Como é que ele chama? Lapadula. Eu conversei com uma Peruano. fonte antes de entrar no programa. Ele disse que é um nome que agrada, assim, a diretoria do Atlético, mas que ele não teria informação. O nome que agrada é muito engraçado. Segura aqui. Né? O cara Rapadura, né? Ei, É o o cara é do Cebolinha Peru. falando rapadura. O cara é do Peru, Chama ou seja, Rapadura. Pelu. E o Não, nome dele é Lapa. ele é italiano. Não, é o Cebolinha falando rapadura. Ele é italiano, naturalizado peruano. É naturalizado, mas enfim. Joga pela Jogou seleção do Peru. peruana. Ele jogou a Copa América agora. Ele jogou, esteve na Copa América. Foi O time do convocado- Peru que é uma água. Quem é o danada. treinador? É o Gareca ainda? A gente não fala sério, até não tá olhando Lapadula porra nenhuma, né? Tá. Não, tá nada. Não, tá. Sério? É um nome que agrada, mas... Você gosta da Lapadula? Não, pelo amor de Deus, né? O Já atleta não também dou? tá precisando começar a ficar um pouquinho mais rapadura. tranquilo, né? O cara tá na seleção do Peru, não arrumou porra nenhuma, vai arrumar aqui. Ó o palavreado, eu já falei com você. Voltando. Não leva, não conta pra ninguém, não. Leva pro fígado. Mas o Soteldo é da seleção venezuelana. Você Ah, acha que Guerreiro. Pergunta pra ele do Guerreiro. Guerreiro é da Guerreiro, Guerreiro. seleção peruana. E aí? Eu vou falar porque Guerreiro é bom. O Guerreiro não era bom jogador? O Guerreiro não era bom jogador? Foi, velho. Você tá querendo hoje, nós estamos falando de Mas jogador o hoje. Atlético velho. não tá contratando o Guerreiro. Para, Seria então o leva Lapadula, pro caso Atlético. fosse. Leva pro Atlético, Guerreiro. Incrível. Só no Reiterando. meio Você campo. quer ele no Atlético hoje? É do Quem? meio campo Guerreiro. pra frente. Não, que pô, não. ele passou o tempo dele. Ah, então Gurgel. pronto, ele tá ali, Guerreiro. Mas o Guerreiro era um bom jogador. Ah, não e é assim peruano. ou outro. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo é errado, Rodrigo Genta. Não é porque o cara nasceu no Peru, joga pela Não é seleção questão peruana de que ele é nascer no ruim. Peru. Não, é quantos jogadores peruanos maravilhosos tem que jogam bola pra caramba. Tinha o Guerreiro, Ah, tinha o vai, Solano, tinha o Guerreiro. tinha o Solano e agora tem o Lapadula. Para com essa xenofobia sua. Olha aí, ainda daqui a não pouco quis falar estão isso. me cancelando da porra da internet. O Aristizábal jogou num país tradicionalista. Ah, É de um país Não, a tradicionalista Colômbia, do futebol. Colômbia. né? Ah, não, a Colômbia não é não. A Colômbia não tem futebol. Tradicionalista. Não, Quantos ninguém títulos joga bola mundiais? na Colômbia. Ganhou o quê? Parabéns, HG. Ganhou o quê? Parabéns, HG. Tá Ganhou aí. o quê? Agora, e a seleção brasileira que você tava Vem, cagando HG! aqui agora? Ganhou o quê? A seleção brasileira que você tava Ganhou cagando o quê? aqui agora? A Colômbia para. ganhou o quê? Para, sua Colômbia Me não, conta. realmente. A Me Colômbia conta. não tem jogador de Tradicionalíssima. A Colômbia é muito maior que o Peru. Não. Que é isso, cara? Até porque a Colômbia passou no Only Man. Ele levanta a bola pra mim e fala que a Colômbia é maior do que o Peru. Nada pode ser maior do que o Peru, irmão. A Colômbia passou no Only Man. Principalmente passando a Only Man. Olha aqui, deixa eu falar. O Atlético terá... se o Atlético recebe de volta... Primeiro que o Saravia, ele está escancarando dentro do Atlético o que é ser competitivo. Ninguém é mais competitivo dentro de campo que o Saravia. Olha a zangueira. Sabe aquele cachorro louco? Mês de agosto, gente? Sem vacina. Louco. É esse cara aí, ó. Esse cara aí está escancarando a necessidade de ser competitivo. Se você não competir, você não ganha nem campeonato estadual, irmão. Porque hoje o futebol está muito físico, muito competitivo. Você está assistindo a Copa América? Você viu o que a Costa Rica arrumou com o Brasil? Competindo, porque não tem qualidade, mas competiu.
Você está vendo a Euro, não estou comparando qualidade de futebol, não, pelo amor de Deus, estou falando só de seleções menos expressivas, dando calor desgraçado em seleção muito, muito expressiva. Isso é competitividade. O Saravia é o cara que escancara a necessidade disso aí. Então ele pode estar de volta e quem pode estar de volta também, Valu, é o Arana. Aí você vai ter os dois laterais, time praticamente completo, Valu. Agora não tem mais desculpa, tem que ganhar o jogo. O Atlético, com certeza. Eu falei, né, na semana passada, pro torcedor atleticano que o Arana ia voltar depois do jogo contra o Uruguai. Dito e feito, realmente voltou o Guilherme Arana. Vai contar com o Saravia voltando de lesão. É um elenco curto, continuo defendendo que é um elenco curto, independente das situações de lesões e também de convocações da Copa América. Significam, né, jogadores que vão impactar muito, já que aqui no Atlético, o Milito sabe utilizar realmente o potencial do Arana, diferente do Dorival Júnior na seleção, que colocou ele para ser praticamente um terceiro zagueiro do lado esquerdo, né? Então, é um reforço muito importante a volta de um jogador que tecnicamente impacta nas assistências, nos gols também, que é capaz de fazer. E o Saravia, você disse bem, né? O Atlético, bem dizer, não tem opção. Não adianta ter o Mariano, que você não costuma tê-lo saudável constantemente para atuar. O Saravia, ele tem sido um jogador muito importante, principalmente depois da chegada do Gabriel Milito. Então, vai ter um reforço significativo, né, nessa última linha do Atlético, que tem sofrido tanto, mas você salientou bem, viu, HG? A marcação começa desde os atacantes, passando pelo meio-campo, mas é claro, acaba sendo mais responsabilizada a última linha defensiva de qualquer time. Não, quando se fala da intensidade necessária hoje do futebol brasileiro, do futebol mundial, de uma forma geral, e a gente pensa na questão do Mariano, o que ele vem passando no Atlético, justamente por causa disso. A intensidade necessária para os jogos do Milito não cabem mais um jogador com baixo rendimento físico que se tem o Mariano. Isso é por números, gente. Não é eu simplesmente criei da minha cabeça que o Mariano hoje não tem condições. Com o trabalho que é feito pelo Milito, não, o Mariano não tem condições. Tanto é que ele não tem condições de atuar com a intensidade do Milito, que foi quando ele esteve à disposição entre os relacionados, ele não foi titular da equipe. E precisou entrar na ausência, na expulsão de um outro atleta. Então tudo isso mostra e escancara, como o Everton colocou muito bem, a necessidade de se ter mais Saravias nesse time do Atlético. O Atlético hoje precisa... eu estou tentando lembrar qual foi o jogo que o Saravia foi o melhor em campo. Se eu não me engano, foi contra o Bragantino, eu não vou lembrar. Mas ele foi o melhor. Bragantino. Foi contra o Atlético Bragantino. Com um a menos, ele Isso, defendeu, ele atacou. defendendo, atacando. Fez e aconteceu. Fez e aconteceu, exatamente, Valu. Então, isso é para mostrar que hoje o Atlético, com a linha que o Milito segue, de intensidade, de como o Genta buscou aqui, de atacar como índios, de ir para o ataque com fome, com vontade de vencer, precisa de jogadores que passam pela entrega do Saravia. O Saravia é o melhor lateral do futebol do continente? Não. Ele sabe que não é. Por que ele se tornou indispensável? Por causa da entrega. Isso. Da entrega. Intensidade. Intensidade. Né? E é isso. Ele não é o melhor do continente. Não é. Mas para o Atlético, para aquilo que o Atlético busca jogando dentro de campo, com alta intensidade, o Atlético precisa disso. Então os jogadores que estão nesse grupo do Atlético, eles precisam se entregar mais para se adequar ao sistema do Milito e também o Atlético conseguir fazer algo diferente. Quer mais uma informação que acabou de chegar? Sim. O problema é que essa turma aí não tem isso. Posso falar? Por favor. Ela é boa. Então diga-nos. Rubens pode virar opção para o jogo contra o Vasco. Mas é opção No para outro lateral domingo, ou para o meio? Cara, aí que tá, né? Ele quer jogar no meio, mas peraí. eles consideram que ele é a função do Arana não é bem a de um lateral. Na hora que o time tá defendendo, sim, aí ele é lateral. Mas na hora atacando, ele joga lá em cima. E o Dorival conseguiu fazer ele fechar pelo meio, né, cara? Impressionante. O Arana cai nas beiradas. É a escolha errada na hora errada. Tá na cabeça do Dorival que ele tava atrapalhando Mas, o Vini. ô HG, só uma coisa aqui que é importante mesmo. A partir de quinta, não dá pra ter mais a desculpa de que são os desfalques. O Atlético precisa jogar bola. Eu não tô falando de ganhar, tô falando de jogar bola. Eu até acho que tem a obrigação de ganhar, tá jogando em casa,
por ter um time caro, um elenco caro, mas o Atlético precisa voltar a jogar bola. A pauta, são os desfalques, a culpa é da Copa América, muito jogador lesionado. Ela acaba. E aí, o Milito, os jogadores, diretoria, todo mundo tem que fazer um trabalho para que esse time volte a jogar bola. E o Atlético precisa voltar a jogar bola nesse jogo de quinta-feira. Não dá para ter uma atuação minimamente parecida com a de Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Vitória. Se o Atlético não jogar bola na quinta-feira, aí eu quero ver de quem é a responsabilidade. Posso só, Fica à vontade. eu concordo com tudo que você falou, só um parênteses que eu abro. Pro jogo contra o São Paulo, que é quinta-feira agora, e o time vem dessa quantidade de lapada, eu acho que é importante vencer. O jogar bem para um time que vem mentalmente tão destruído, tão esfacelado em péssimas atuações, péssimas, e vexames, o Atlético passou por derrotas avassaladoras e vexames. Então tá tudo isso na cabeça desses caras. O ponto que eu abro, Thiago, desculpa, é só que o Atlético precisa vencer. Independente, o convencer, eu vou cobrar nos próximos. O meu ponto é, recuperar a moral, se o Atlético voltar a jogar o que jogou contra Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Vitória, que foram os jogos inclusive que eu citei, Aí é zero. e até eu digo, Não, pode mas ser o é como Atlético São Paulo. Goianiense, pode ser Atlético Goianiense e Fortaleza Sim. também. O Atlético não vence o São Paulo. Não vence o São Paulo. Então assim, o Atlético tem que jogar minimamente de forma organizada, minimamente bem. Não dá pra, aí assim, Mas eu se acho não que conseguir ele- fazer isso contra o São Acho Paulo... que o Elton tá pra mim, falando- acabar- eu Não, eu estou entendi, É que eu entendi o que ele independente disse. se jogar mal ou bem, tem que ganhar. É isso. Mas eu não acho que vai conseguir ganhar do São Paulo jogando mal, me desculpa. O São Paulo tá vindo de 4. O São Paulo tá vindo gol, de uma 4. bola. Acontece. Mas eu acho pouco provável. O São Paulo vem de 4 vitórias consecutivas. A frase no do campeonato. Genta, vem em mim, gol cagado. É que eu não- Justamente. Não é em mim, sabe? Em mim. Vai Vem ter em que mim, subir gol muito o nível cagado. de ó. atuação pra Eu mim. tô com o Valu. Se Eu não tô com o subir, Thiago vai nessa. perder mais um jogo em casa. Vai jogar E aí bem, a vai responsabilidade vai ser qual? A desculpa vai ser qual? Que aí, cara, vai acabar a desculpa, né? Eu só vou cobrar dele quando tiver o time Acho todo que completo. O time vai estar aí. Não, acho que assim, realmente, se jogar mal, toma do São Não, mas Paulo. tem Mas eu acho pode que. ganhar não, e jogar mal, mas acho que a questão é, vamos fazer o jogo pra ganhar. Né? Foi lá, fez um gol, fecha a casinha, todo mundo marcando. Mas Eu não acho vai que é ter por fecha aí. a casinha com o Milito. Facão, É, aí- faca É que, de beisebol. gente, nem quando o Atlético Mas- tinha que fechar a casinha, que é não tinha os esse- jogadores, ele Ele fechou. não fecha a casinha, Deixa eu né? dizer Esse é outra o coisa. problema. Deixa eu dizer outra coisa aqui, Gutão. time de Fecha quem, aqui no PHG. Só uma outra coisa que eu quero dizer aqui é o seguinte, atenção. Isso vale, nós estamos falando do Atlético, mas vale também para o torcedor do Cruzeiro. Nós temos aqui, pelos lados do Cruzeiro, eu estava falando ontem à noite com o Valu sobre isso. Você tem Japa, você tem Robert, você tem Vitinho, quem mais? João Pedro, Artuviana, enfim. Eu falei de 5 jogadores. Pelos lados do Atlético, nós temos Rômulo, nós temos Cadu, Paulo Vitor. Eu vejo um potencial muito grande no Paulo Vitor, tá? Muito grande. E outra coisa, o Cadu, nós temos o Alisson, e eu tô vendo um monte de gente já decretando o fim da carreira desses moleques, dizendo, isso não joga nada, não joga nada. Vamos lá. Cruzeiro daqui a pouco vai estar com um time com um monte de jogadores rodados, cascudos, e aí encaixando esses atletas ali, vai virar. O Atlético, já que o assunto é o Galo, o Atlético tem usado o Paulo Vitor, mesmo que de forma urgente ou emergente, vai ganhando casca. Com o Rômulo é a mesma coisa, com o Cadu é a mesma coisa. Imagina o Cadu ali, Eltinho, imagina o Cadu, imagina o Milito chegando pro Scarpa, falando assim, Scarpa, eu preciso de você na lateral esquerda, não tem outra opção. Aí ele chega no Cadu e diz assim, Cadu, você vai fazer para mim o lado esquerdo hoje. Ao Cadu. O Cadu vai dizer para ele, não, professor, eu gosto de jogar na minha. O Cadu vai lá e faz. Aí chega no outro jogo, aí o Milito diz assim pro Cadu, Cadu, contra o Flamengo você vai correr para mim pelo lado direito. Aí o Cadu vai virar. O Scarpa está aceitando a orientação do treinador. O Cadu vai bater de frente com o Milito? Não vai, o cara quer jogar. Então, estou vendo muita gente decretar, eu me lembro muito bem,
Mas aí cabe o ao Savinho, clube. que jogou muito pouco aqui, calma que você está sofrendo de ejaculação precoce, tem que procurar um médico, urologista ou um proctologista. Procura os dois, você já está com idade. Então é o seguinte, o Savinho, quando estava no Atlético, euzinho aqui, escutei de várias pessoas, inclusive coleguinhas, joga nada, foguete molhado, e olha onde foi parar. Jogou pouco aqui e olha onde foi parar. Ou seja, as pessoas de fora enxergam mais do que nós aqui dentro. Sabe por quê? Porque nós sofremos disso que o Gento acabou de apresentar aqui, ejaculação precoce. O Japa não joga nada. Aí um dia que o Seabra pega o Japa e não relaciona, tá vendo? Nem relacionado foi. Aí, não conta pra ninguém não, tá? Mas o Abel faz isso com o Hendrick e também com o Estevão lá há muito pouco tempo. Aí a mesma coisa com o Cadu. Entra contra o Flamengo faz um jogo perfeito, dá um vareio de bola, o Cadu. Aí contra o Botafogo, aí todo mundo acha que a culpa é do Cadu. Ah, não, a culpa é do Cadu. Claro que tem um lance assim de que às vezes o Milito insiste demais nele, tendo Palácios que por vezes rende mais, por exemplo, pela direita. Né? Mas daí decretar o fim da carreira dos garotos, porque você acha que os garotos não jogam nada, aí é um tiro no pé. Irmão. Só que eu acho que o principal culpado disso é a instituição. Eu acho que claro que é. Eu acho claro que é. Cara, eu acho que Atlético e Cruzeiro... Só que a ondinha de torcida / imprensa também ajuda a acabar com a carreira do Mas o atleta. clube tem que blindar, o Everton. É isso que eu ia falar. Cabe ao clube, cara, blindar essa molecada. Porque, sabe, senão realmente aí você destrói a carreira deles mesmo. Porque começa esse negócio de imprensa, torcida. O menino pira mesmo, né, Ô, cara? gente, mas estão sendo utilizados por culpa de planejamento. Ruim, que mal precisavam feito. ser jogados. Eles estão sendo ateados à fogueira. Então, essa que é a verdade. O que só está que- acontecendo com a base do Atlético. É que Diferente do processo que aconteceu no Cruzeiro, o Cruzeiro necessitou. O Cruzeiro não é planejamento. O Cruzeiro foi, primeiramente, necessidade / planejamento desde 2022. O Atlético, desde 21, o planejamento do Atlético com a base no elenco principal praticamente não existe. Não existe. Não, não. É trazer Só jogadores que nós temos de dois grande clubes. porte. Nós temos dois clubes aí que, vez por outra, estão revelando, mas não é porque tem plano para revelar, não. Ah, os moleques de Xerém, muito da necessidade. Falta dinheiro, vai lá, busca para jogar. Vasco, mesma coisa. Santos. Necessidade. Santos, Mesma hoje, por necessidade, O- antes com planejamento. o Quem HG. planeja no Brasil base hoje chama-se Palmeiras, é Só monstruoso. Palmeiras. Grêmio é a mesma coisa. Não é porque planeja, não. Necessidade botou, virou. Ai, Gustavinho, então vou. Ai, então. O Palmeiras tem planejamento. O Palmeiras é o clube a ser seguido, copiado no Brasil. Não, e assim, existem contextos nesse caso. Porque, por exemplo, o caso do Savinho, no momento em que ele poderia fazer uma maturação de carreira, ele estava servindo de sparring. Foi a decisão daquele careca filha da mãe. Então, assim, vai me desculpar, bicho. O cara veio aqui e atrapalhou pra cacete. Fala o nome dele, Thiago, pra não surgir. É, o Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli. Careca. É que eu não gosto de falar nem o nome dele, nem do outro. O outro argentino que passou aí. Então o Atlético tá fazendo errado. Mas esses caras atrapalharam muito. Mas foi ele E que o vendeu Sampaoli. Não, mas Savinho. o que ele fez com o Savinho, ele acabou com o processo de maturação do garoto. Era um processo que o garoto podia ir lá treinar com o time principal, ele virou jogador de time de sparring. Então é o seguinte, descansa, São Paulo.